Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá na cultura judaica e Pentateuco na cultura cristã. E nesta oportunidade estaremos estudando e lendo, comentando o texto que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, até o capítulo 11, versículo 25, que tem como nome Ekev, que significa continuarem ou calcanhar. Se você já é inscrito em nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Agora, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que está conosco, se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, como todos nós estamos sendo abençoados aqui nesta oportunidade. Vamos iniciar a nossa leitura comentada do dia de hoje? A porção Ekev começa com Moisés contando mais uma vez as bênçãos da obediência, e ele encoraja os israelitas a confiarem em Deus e nas maravilhosas recompensas que ele prometeu para aqueles que guardassem a sua lei. Moisés assegura-lhes que eles derrotarão com êxito as nações que estão lá em Canaã, quando deverão remover todo e qualquer vestígio de idolatria remanescente na Terra Santa. No capítulo 8, Moisés fala sobre a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra e a advertência contra a ingratidão. Moisés lembra que houve o miraculoso maná e as outras maravilhas com que Deus os presenteou, podemos dizer assim, pelos 40 anos que passaram ali no deserto. E ele advertiu mais uma vez o povo por estarem conscientes das armadilhas que a sua futura prosperidade poderia trazer. E o orgulho das façanhas militares, porém, eles não poderiam esquecer-se do seu Deus. No capítulo 9, Moisés lembra o povo que não foi por seu próprio mérito que eles conseguiram reverter todas as situações difíceis que aconteceram no deserto. E, além disso, ele relembra também a história, o episódio do bezerro de ouro, descrevendo a abundante misericórdia de Deus. Moisés enfatiza que a geração do deserto tinha uma responsabilidade especial de permanecer leal às ordenanças e preceitos de Deus dados ali na lei, por causa dos muitos milagres que eles vivenciaram pessoalmente. Não foi algo de menos importância, então eles precisavam estar conscientes de tudo isso. No capítulo de número 10, Moisés fala novamente a respeito das tábuas da lei e
continua a exortação ao temor do Senhor. E após o detalhar as numerosas virtudes que existirão na terra prometida, Moisés ensina o povo o segundo parágrafo da Shema, que é aquela oração, aquelas ordenanças que Deus fala que deve ser ensinada em todas as oportunidades que os judeus estiverem com seus filhos, andando pelo caminho, em qualquer situação, para que eles possam aprender a obedecer às leis do Senhor. E no capítulo 11, nós terminamos essa porção, esse trecho de estudos, com uma promessa de Deus. Mais uma vez, Moisés exorta o povo a amar e a obedecer a Deus, e mais uma vez, como garantia, como recompensa desta atitude do povo, Deus iria mais uma vez cumprir a promessa de proteger o povo de tudo que viesse atacar, tudo que viesse com a intenção de prejudicar o povo. Mas para que isso acontecesse, eles precisariam obedecer à lei de Deus. O que podemos aprender de lição ou de lições neste trecho que acabamos de comentar? O nome da porção, como eu falei, é Ekev, que literalmente em hebraico significa calcanhar, e também foi nominada como continuarem ou continuação. Uma tradução bem simples do primeiro versículo da porção diz assim, diria assim, né, se nós fôssemos fazer uma tradução literal da palavra Ekev. Então, nós poderíamos traduzir este primeiro versículo da seguinte maneira: se continuarem a obedecer às ordenanças de Deus, ou se nos seus calcanhares vocês obedecerem às ordenanças, o seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. O calcanhar do ser humano é tido como uma das suas partes mais vulneráveis. Qualquer contusão num dos calcanhares afeta todo o equilíbrio da pessoa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa de que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas este feriria a cabeça daquele. Pela insistência que nós vemos neste trecho da palavra de Deus, e Moisés conclama o povo a continuar a obedecer às ordens de Deus, podemos inferir que seja algo que influi no equilíbrio, na forma de andar que Deus deseja para cada um de nós. A promessa de ter as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as vidas dos obedientes estaria sujeita ao esmagamento do próprio eu sobre os nossos calcanhares. E isso tem a ver não só com os mínimos detalhes das ordenanças, que muitas vezes são negligenciados por aqueles que consideram esses menores detalhes, mínimos detalhes, de algo de menor estatura, são negligenciados por aqueles que são considerados de maior estatura. Mas com a totalidade da lei é que Moisés está preocupado e aponta para os israelitas que nós devemos, como um todo, cumprir a legislação como um todo, não desprezando nem os maiores, nem os mínimos detalhes. A maioria das pessoas costuma dar uma importância muito grande
as maiores ordenanças e esquece a de menor monta. A recompensa, ela vem em cumprir as menores ordenanças e por não fazer distinção entre elas e aquelas consideradas mais sérias. Isso levanta várias dificuldades, porque nós não deveríamos distinguir entre uma ou outra. Esta frase foi dita pelo rabino Lee J. Lowenstein. Não sei se é essa a pronúncia correta do seu nome, mas ele escreveu um artigo no site shabbat.org. O nome do artigo é De Pernas para o Ar. De Pernas para o Ar. E ele fala sobre essa questão de nós não termos condições, ou não devermos ter condições, de distinguir os menores das maiores, as menores das maiores ordenanças de Deus e cumprir todas elas como um todo. E ele cita também que no Jardim do Éden, abre aspas, o homem falhou no maior teste de todos os tempos. O problema de comer da árvore do conhecimento não foi meramente uma questão do homem procurando o alimento mais exótico para agradar suas papilas gustativas. Foi sobre a própria existência e sobre quem comanda o espetáculo. Fecha aspas para o rabino Lee. Graças a Deus que sabe o que é melhor para o homem. Esse Deus sabe proporcionar condições para que este mesmo homem possa, não com as suas próprias forças, mas com a ajuda do próprio Deus, empreender uma jornada que possa cavar com os próprios pés ou com os calcanhares o seu lugar de dominador deste mundo, mas principalmente o herdeiro das promessas futuras do Criador no mundo por vir. Por isso, Jesus foi enviado para dar estas condições de cumprimento das ordenanças de Deus. Em Mateus 4, é narrada a tentativa tripla do descendente da serpente em ferir o calcanhar do descendente da mulher e saindo derrotado. Esta derrota dele foi o marco da nossa vitória sobre o mal, sobre o pecado, e deve servir de incentivo para trilhar o mesmo caminho. Como diz Tiago, no capítulo 5, versículos de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então devemos manter firmes a nossa perseverança em cumprir a nossa parte, confiando na vinda próxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois tudo que foi prometido que aconteceria, já aconteceu. E o que foi prometido que irá acontecer, certamente ocorrerá. Por isso eu quero te incentivar, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a permanecer firme em cumprir a missão para a qual fomos chamados. A ordem dada por Moisés ao povo continua valendo, só que a nossa vantagem é bem maior do que o povo ali no deserto, porque nós temos Jesus Cristo para nos guiar nessa jornada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, pela observância da lei de Deus, dos seus mandamentos, que por nós foi ordenado, que para nós foi ordenado,
mas que essa ordenança, ela traz um peso muito grande. E nós não tínhamos condições de sozinhos alcançar este cumprimento. Mas da tua grande misericórdia, ofereceste o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, aquele que é o nosso exemplo. E através do exemplo de Jesus Cristo, nós temos oportunidade, temos condições de cumprir as tuas ordenanças e chegar a alcançar a prometida recompensa a nós oferecida. Por isso nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima semana estaremos comentando a porção número 47, Re, que significa vejam, que vai do capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família. É o que nós desejamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.